Correio Debate, a gente está recebendo aqui nos estúdios o presidente da Unimed João Pessoa, Walter Ramalho. A gente está falando aqui dessa fase de enfrentamento à pandemia por parte da cooperativa, que é a Unimed João Pessoa. Doutor Walter, telemedicina, a Unimed está incrementando ainda mais o atendimento, né? O senhor disse aqui que tem aí em torno de 1.200 atendimentos. Em janeiro foram 26.194. Agora, já em fevereiro, já temos 7.000 atendimentos. 7.000 atendimentos? Mas de dezembro do ano passado para janeiro, nós aumentamos 620%. 620%. E hoje o atendimento está já na parte de adultos, já caminhando para ser on time, ou seja, funcionamos com uma PA digital. E na pediatria, a gente em ritmo acelerado de implementação para também fazer como estamos fazendo no mesmo turno, né? Quer dizer, isso, de certa forma, diminuiu a pressão. Foi fundamental. Isso já ocorreu na Covid, né? Nós tivemos 160 mil atendimentos até aqui, os números são sempre muito elevados, né? Desses 160 mil, 65 mil foram presenciais, ou seja, quase 100 mil atendimentos na Covid foram remotos. Aí você consegue reduzir o impacto na porta do hospital, inclusive evitar aglomeração e mais importante, o paciente fica integrado e a gente passa a monitorar seus comunicantes. Então, essa informação dos pacientes que positiva no nosso drive-thru, que são atendidos pela telesaúde e na porta dos hospitais pediátricos e Urquiza, nos trazem números, inclusive junto com a taxa de conversão, para que a gente possa, junto com a regulação, se antecipar na disponibilidade de leitos. Não só leite de internação em apartamento e enfermaria, mas também de UTI. Como a gente tem um volume cirúrgico muito alto, a gente precisa calibrar isso aí. Então, se você não tem dados, você fica perdido. Então, fica correndo atrás de prejuízo. E com os dados integrados, como a gente fez desde o primeiro minuto da pandemia, a gente conseguiu suportar até o pico da variante P1, que eu sempre cito, que foi um sábado fatídico, com 235 atendimentos e 48 internações no dia só. Nesse dia nós tínhamos 103 pacientes entubados no Urquiza, com 240 leitos disponibilizados lá, sendo 170 ocupados só com Covid. Então veja até onde a gente chegou. Agora na Omicron, felizmente, que ela tem mostrado que é muito agressiva do ponto de vista de contágio, mas menos agressiva do ponto de vista de desenvolvimento de doença, de morbidade. Então é uma doença de menor impacto. Acreditamos nós que isso seja sobretudo pelo status vacinal avançado do país. Mas, assim, se discute hipóteses, né, apenas hipóteses, que possa eventualmente essa variante ter reduzido a sua agressividade enquanto doença. Bom, o senhor falou aí desse pico em que chegamos no atendimento da Unimed, 170 internações com 135 entubados. Da variante P1, né? Da variante 103, P1, lá atrás, no ano passado, é isso? 103. Pois é. Então, é uma situação muito difícil e acho que dentro da Unimed, a expectativa dos médicos, da diretoria, era daquele medo de não poder comportar tanto atendimento, né? Chegou a esse patamar assim de vocês ficarem muito preocupados. Primeiro, nós não conhecíamos nada sobre a doença, né? Então, o mundo todo estava aprendendo, diria assim, simultaneamente. E houve que eu dizia sempre, uma solidariedade acadêmica. A gente manteve muitos contatos. Antes mesmo de tomar posse, no dia 20 de março de 2020, nós tivemos muitos contatos com colegas, né, da França, lá do Monte Sinai, em Nova York, também de Hong Kong, Coreia do Sul, para saber, na Itália, em Dijon, na França, para a gente saber o que é que estava acontecendo, Zaragoza, na Espanha, e a gente conseguir se antecipar, porque sempre o Brasil teve, nesse aspecto, foi até positivo, um certo atraso, um certo delay. Começou a doença pela Ásia, invadiu a Europa, depois a América Central e depois desceu para a América do Sul. Então, esse atraso nos foi favorável sob o aspecto de conhecimento da doença e menos favorável no aspecto que os outros gargalos da pandemia, que era a questão de equipamento de proteção individual, inclusive, além das EPIs, os testes, e também sob o aspecto de ventiladores e de espaço físico, que a gente precisou correr muito. Então, corremos muito, planejamos muito, tomamos decisões sempre baseadas em dados, mas durante toda a pandemia, a Paraíba assistiu, nenhum só paciente deixou de ter assistência. Na Unimed, não só assistimos os 160 mil da Unimed João Pessoa, como os 40, 50 mil das Unimedes de intercâmbio, pacientes da CACI, da Afrafep e também particulares quando podemos atender, inclusive pacientes do SUS, que tivemos aí cerca de 8 ou 10 internados lá durante a fase mais crítica, enquanto o sistema se estruturava para receber. Ou seja, realmente
conseguimos demonstrar que a Unimed foi extremamente eficiente durante a pandemia. E agora, com a variante Omicron, se a gente comparar naqueles 103 pacientes entubados que eu falei, 82 eram Covid, hoje nós temos 16. Então, é essa a proporção. Apesar de que a gente chegou a ter 235 atendimentos na porta e hoje tem 2.000, quer dizer, 10 vezes mais. Quando a gente vai partir para a repercussão da internação, nós chegamos aí numa internação aí bem inferior, em torno de 20, 25% do que a gente tinha na variante P1. Eu diria o seguinte, se a variante P1, com esse seu grau de contágio, tivesse ocorrido lá na época da variante P1, com o mesmo grau de virulência e de agressividade da variante P1, teria sido uma catástrofe. A gente não tinha condições, ninguém iria suportar. Felizmente, o status vacinal, que na época era muito assim, embriogênico, e agora ele está numa fase muito avançada, nós temos um dos melhores esquemas de vacinação do mundo. Então, esse estado de vacinação que confere proteção contra a forma grave da doença, acaba reduzindo o número de internações e também de utilização de UTI. Aí isso faz com que a gente consiga suportar. Mas outros fatores também interferem. Por exemplo, contaminação de funcionários, de médicos e profissionais de saúde. Nessa variante, nós estamos aí com quase 200 pessoas afastadas. 168, 167, ou seja, é sempre um volume acima de 150 pessoas. Entre colaboradores, médicos... Todo médico. Hoje nunca houve tanta contaminação como agora com a Omicron. Então a Omicron é muito mais contagiosa, mas felizmente menos impactante do ponto de vista de internação. Mesmo assim, pelo volume grande em número absoluto de internação, mesmo relativamente sendo menor, a proporção de internação já começa a nos preocupar. Felizmente, nos últimos 3 dias a gente tem assistido assim um pouco de resfriamento no sentido daquele crescimento exponencial que estava ocorrendo. Esperamos então que haja uma estagnação e a gente comece a cair. Tá, mas tem aí as festas de carnaval, né, que vem por aí, né? Embora o Estado resolva aí não dar o feriado ou tomar outra atitude mais restritiva, essas festas ocorrem em setores privados, nas praias, nas casas de veraneio. Você muito bem colocou agora aqui, porque não é só... Tem muitos shows aí também, de muita gente, todo mundo sem máscara. Isso aí realmente é inaceitável, tá? Mas também festas privadas, né? Então, eu acho que o relaxamento foi, assim, excessivo, beirando realmente a inconsequência. E a gente está pagando o preço. Eu costumo dizer, nós não criamos o vírus, nós não orientamos ninguém para fazer festa, nem orientamos ninguém para aglomerar e não usar máscara. Toda a orientação que a gente deu foi no sentido contrário, mas a gente tem que responder de forma aguda a essa tsunami viral. E se você tivesse com a tsunami aqui e tivesse destruído um monte de casa e carro, como eu queria exigir das seguradoras que em 2 dias os carros estivessem prontos, que a Energisa resolvesse todo o problema elétrico? Não ocorre, porque é um desastre imponderável. Da mesma forma, é uma tsunami viral, como tem sido essa pandemia. Então a gente precisa ter tolerância, paciência. A Unimed mesmo assim expandiu, montou no Aeroclube um sistema de drive-thru. Hoje o nosso tempo de espera são 15 minutos para fazer exame. O exame é dado pouco tempo depois, 5, 10 minutos depois a gente já tem o exame na mão, o resultado. Isso é muito importante para triar o paciente que precisa ser isolado ou não, precisa ser internado ou não. Então é importante a gente ter todo esse sistema integrado à telesaúde ao hospital, mas se a gente partir para fazer festa, partir para aproveitar carnaval, partir para achar que não precisa se preocupar com mais nada, a gente vai ficar aí girando em torno do eixo. Então acho que é importante ter cautela. Eu tenho dito isso, que eu circulo muito, gosto de ir a restaurantes e tenho visto como eles têm sido cautelosos na manutenção das medidas preventivas. Então, se a gente pode manter a economia ativa com alguma cautela, por que não fazer? Eu acho que cada um contribuir da sua forma, porque ninguém consegue mais. O impacto econômico-financeiro de 2 anos de pandemia é insuportável para um país como o Brasil e também para o nosso Estado. Então é importante que a gente tenha, vamos calibrar. A gente mantém as medidas ativas, né, preventivas, a gente tem cautela no uso, digamos assim, dessas aglomerações, que acho que a gente tem que fazer uma certa revisão e doutrinar, e a gente mantém com isso os setores econômicos rodando, funcionando, e a gente não fica aqui à mercê de desemprego, de inadimplência, de situação financeira muito calamitosa. Ok, a gente volta aqui a conversar